a rainha do oceano, e suas táticas de destruição. Meu testemunho é longo, mas tentarei ser breve. As coisas começaram quando me formei em 2004. Me formei com distinção porque era muito inteligente. Fiquei tão engajado nos estudos que me destaquei no ensino médio. Graças a esta distinção, recebi uma bolsa para estudar no exterior, especificamente no Canadá. Depois de receber essa bolsa da Episcopal Católica da capital, me disseram para cuidar do problema das passagens porque a questão dos vistos já está resolvida. E assim que chegar ao Canadá, tudo será financiado por esta bolsa. Então tive que encontrar a passagem para continuar meus estudos no exterior. Então comecei a juntar algum dinheiro e viajar para o Canadá porque o problema do visto já estava resolvido, mas eu precisava encontrar a passagem para continuar meus estudos acadêmicos. Quando comecei a viajar e recolher os documentos, percebi que tudo isso me custaria cerca de $6.000 americanos. E quando contei aos meus pais o custo de fazer isso, eles disseram que era muito caro para a família, não teríamos condições de arrecadar tanto dinheiro. Meu pai tentou me convencer a desistir de estudar no Canadá porque nunca conseguiremos arrecadar essa quantia. Fiquei preocupado e perturbado com tudo isso. Na verdade, os meus estudos no ensino secundário foram financiados pelo padre católico porque o meu pai já não tinha condições de financiar a minha educação. Eu sabia que, a menos que encontrasse uma forma de viajar para o Canadá, nunca iria para a universidade porque a minha família não tinha dinheiro suficiente para financiar a minha educação. Por isso, perguntei-me como seriam financiados os meus estudos universitários, porque os meus pais não tinham meios financeiros para me sustentar. Em algum momento fiquei desesperado. Disse a mim mesmo que encontrarei aqueles $6.000 a qualquer custo. Um dia fui ao cabeleireiro. Conheci um dos meus amigos e começamos a conversar sobre a vida. Enquanto conversávamos, comecei a contar a ele sobre minha preocupação. Informei do meu desejo de viajar para o exterior para continuar meus estudos no Canadá. Eu disse a ele que estava enfrentando o problema de um documento oficial e o problema da passagem porque o dinheiro não era suficiente para me permitir viajar. Enquanto eu conversava com meu amigo, o primo dele, que também estava presente nesta sala, se interessou pela nossa conversa. Ele se virou para mim e disse: "Posso fazer algo por você? É possível resolver esta situação. Não se preocupe porque você pode vir à nossa igreja porque nosso pastor é poderoso. Muitas vezes, quando ele ora, aparece dinheiro. Ele pode resolver seu problema financeiro. As pessoas vêm à nossa igreja com seus problemas e encontram uma solução. Ninguém é pobre em nossa igreja. Todos experimentam prosperidade e progresso. Se você vier, verá com seus próprios olhos." Eu disse a esse primo: "Se o que você me diz for verdade, estou pronto para me encontrar e conversar com seu pastor para que ele possa resolver minha preocupação." Enquanto conversávamos, um primo do meu amigo ligou para o pastor dele e me passou o telefone dele. Peguei o telefone e conversei com o pastor dele, e combinamos de nos encontrar e conversar. Marquei um encontro com ele na igreja. O pastor em questão me pediu para trazer uma semente de $50 quando eu fosse encontrá-lo, o que eu fiz. Mais tarde, quando fomos ver o pastor, este me mostrou que ele é um genuíno homem de Deus. Ele não é como muitos outros que recorreram à superstição e ao ocultismo. Ele disse que era um verdadeiro servo de Deus. Quando cheguei a esta igreja pela primeira vez, não pude suspeitar de nada de errado, porque eles usam a Bíblia como qualquer outra igreja e denominação cristã. Eles oraram em nome de Jesus Cristo como qualquer outra igreja. Achei que Jesus Cristo era o Deus que eles adoravam. Eu podia ouvir eles pronunciando seu nome, mas tive uma surpresa ruim lá. Peguei o valor inicial de $50 e fui encontrar o pastor em seu escritório para nosso encontro conforme combinado. Mas quando estava no caminho, senti que Jesus Cristo estava tentando me avisar que eu não deveria encontrar esse pastor. Quer dizer, enquanto eu andava na rua, um pedacinho de madeira penetrou no meu pé e me machuquei. Em vez de voltar para casa, decidi continuar porque estava desesperado.
Sentia resistência em mim, mas não conhecia a voz do Espírito. Quando cheguei à igreja, não havia culto. O pastor me recebeu. Depois mandou um menino comprar um envelope e velas. Amado, queria alertar você para evitar qualquer igreja que use velas e incenso porque tudo isso tem a ver com demônios. A Bíblia diz que está chegando um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai está procurando tais como estes para adorá-lo. Deus é espírito e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:23-24, o pastor pegou a vela. Ele entrou na casa para fazer encantamentos em segredo. Então ele nos chamou para acompanhá-lo em casa. Quando estávamos entrando na casa dele, notei 2 estátuas e uma panela grande. Tomamos nossos lugares e começamos a discussão. Sem demora, o pastor me perguntou: Corine, você já falou com um espírito? Ele me perguntou novamente: você consegue observar e contemplar um espírito? Eu disse: não posso. Então o pastor me disse: se você não consegue contemplar um espírito, pelo menos deveria ser capaz de falar com um espírito. Eu disse a ele que quero tentar. Então o pastor me disse: gostaria que você entendesse que os espíritos dos quais estamos falando aqui não são demônios. Eles são os primeiros habitantes da terra. Eles foram criados antes de Adão e Eva. São habitantes do período pré-adâmico do planeta Terra. Eles são nossos ancestrais e nossos ajudantes. Eles estavam na face da terra antes da vinda de Adão e Eva e nos ajudam em tempos de dificuldade e infortúnio. Então o pastor me disse: Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Espero que você conheça esta oração. Respondi ao pastor: claro que sei disso. Então o pastor me disse: não tenha medo. Eu lhe disse que não estamos no ocultismo. Usamos a Bíblia como qualquer outra igreja na cidade. Quando falei com este pastor, estava acompanhado pelo primo do meu amigo que era membro desta misteriosa igreja. Depois de ter falado com o pastor, ele nos pediu que nos ajoelhássemos diante da estátua que estava diante de nós e recitássemos a oração do Pai Nosso que Jesus havia ensinado aos seus discípulos. Então todos nos ajoelhamos diante da estátua e começamos a recitar a oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Enquanto recitava esta oração, senti o pastor tocando meu pescoço. Notei uma das estátuas à nossa frente se movendo. Poucos minutos depois, senti uma presença atrás de nós. Eu não queria me virar para ver quem estava atrás de nós, mas sabia que a pessoa havia aparecido atrás de nós. Tendo terminado de recitar esta oração, ouvi a entidade que estava atrás de nós falando conosco. Ele nos cumprimentou, o pastor e o primo do meu amigo responderam à sua saudação. Mas não quis responder à sua saudação porque não sabia quem era a entidade que nos cumprimentou. Mas eu também não queria me virar para vê-lo. Essa entidade, que era um demônio do mundo subaquático, começou a falar comigo. Ele me disse: jovem, eu te saúdo, mas você se recusou a responder minhas saudações. Você rejeita a minha saudação? Quando aquele espírito falava comigo, senti que ele não estava feliz. Então eu disse a ele: saúde, pai. Esta entidade me disse: por que você me chamou de pai? Eu vou ter que punir você. Vou levá-lo para debaixo d'água em nossa dimensão. Quando ouvi aquele espírito dizer que iria me levar para um mundo subaquático, empurrei o primo que me trouxe para esta igreja para que ele fizesse algo e evitasse que isso acontecesse. Então o pastor e o primo que me trouxe começaram a implorar aquela entidade do mundo subaquático. Eles lhe disseram: mestre, perdoe-a. Ela é apenas uma novata, mas aprenderá. Então esta entidade aceitou este pedido. E ele me disse: você veio me pedir os $6.000, mas eu lhe darei os $10.000. Vou te ensinar como usar esse dinheiro. Amado, o diabo e os demônios são fortes em fazer promessas, mas nem sempre cumprem suas promessas. Então esta entidade do mundo marinho me disse: eu lhe dou 2 leis que você deve cumprir. Primeiro, você manterá em segredo nossa aliança com você. Você não vai falar da nossa colaboração.
Caso contrário, você sofrerá consequências. Por outro lado, você não frequentará essas igrejas evangélicas do despertar, especialmente a do pastor Claude. Respondi a este espírito marinho. O pastor disse que esta igreja aqui é como qualquer outra igreja e denominação cristã. Então, por que eu deveria evitar a igreja evangélica e de avivamento? Este demônio marinho me respondeu: eu lhe dou instruções e leis que você deve cumprir, mas você tem a audácia de me fazer perguntas e de desafiar minhas leis e proibições. Posso ver que você é teimoso. Eu respondi a esse demônio marinho: eu não discuto sua lei e seu tabu, mas é só que me disseram que esta igreja é como qualquer outra igreja e o pastor não me proibiu de frequentar outra igreja. Então o espírito marinho disse: esse homem de Deus chamado Claude e essas igrejas evangélicas e de avivamento estão travando uma batalha espiritual contra nós. Eles estão liderando uma guerra e hostilidade perpétuas contra o nosso reino e os nossos espíritos. E então, no dia em que você for participar das reuniões da igreja evangélica, você ficará louco e morrerá. Neste exato momento, vi esse demônio da água perdendo a paciência. Ele me disse: vocês, seres humanos, gostam de sempre assistir às reuniões das chamadas igrejas do reavivamento e muitas pessoas nesta cidade estão participando das reuniões da igreja deste chamado pastor Claude. Queridos irmãos, não entendi por que esse demônio perdeu a paciência quando falou da igreja evangélica. Ele ficou irritado, enojado e irritado com a existência e a força dessas igrejas. Parece-me que ele odiava intensamente essas igrejas de Jesus Cristo. Após ter manifestado esta raiva contra a igreja de Jesus, este demônio começou a insultar o homem de Deus, pastor Claude. Ele o rotulou como um homem miserável e pobre que não tem nada. Ele me disse: temos dinheiro para lhe dar, mas esse pobre pastor daquela igreja tem alguma coisa para lhe dar? Ele me disse: não vá a essas igrejas. Então esse demônio me pediu para jurar. Tive que jurar na frente dele que nunca mais participaria do culto da igreja Reavivamento, e nunca mais iria à igreja do pastor Claude, e jurei manter em segredo o nosso convênio. Então o demônio me disse: se você for, ficará louco e morrerá. Você nunca deve divulgar nosso pacto com você. Aceitei e jurei manter o convênio em segredo e nunca frequentar a igreja do pastor Claude. Então esse espírito marinho me disse: porque você me manteve muito tempo na superfície da terra, você vai me comprar 4 perfumes. Você deve entender que quando o espírito da água come ou vem à superfície da terra, o perfume nos permite respirar bem. O espírito marinho me perguntou: você já esteve no mundo subaquático? Ele me disse: se você for para um mundo subaquático, não conseguirá respirar adequadamente, a menos que faça uma aliança conosco. E os espíritos do mundo aquático como eu não vêm à superfície da terra porque não fomos feitos para viver na superfície. Mas o perfume permite que espíritos da água como eu respirem adequadamente na superfície da terra e, portanto, você me comprará 4 perfumes. Prometi a esse espírito da água que dentro de alguns dias levaria esses perfumes para ele, mas ele insistiu que eu deveria trazê-los no mesmo dia, às 16 horas. Mais tarde, o pastor foi comigo comprar o perfume para esse espírito que deveria me dar $6.000 para meus estudos. No ocultismo, a lei e as regras não são flexíveis. Esse demônio tinha que reaparecer às 4 horas, e devíamos respeitar a hora por medo de sermos punidos. Os demônios não têm conceito de misericórdia. Eram 3 da tarde quando compramos o perfume e fomos ao templo, e o pastor borrifou o perfume no ar. Então ele convocou o espírito marinho. Quando o demônio marinho apareceu, ele ficou muito feliz. Então ele começou a elogiar e falar muito bem do perfume que levamos para ele. Ele disse: que Deus te abençoe. Achei que esse Deus fosse Jesus Cristo, mas ele não estava se referindo a Jesus Cristo. Ele estava falando sobre Lúcifer, que é o Deus do seu universo e o soberano da sua dimensão. Existem universos e dimensões onde Lúcifer é Deus? Devemos entender que muitos perfumes são cheiros de sereias aquáticas. Então o espírito marinho pediu-me que lhe repetisse as instruções que me tinha dado da última vez.
Eu disse a ele que tinha que manter a aliança em segredo e não frequentar uma igreja reavivada. E então esse espírito da água me disse: agora que você se tornou nossa filha, você nunca deve ir às reuniões dessas igrejas evangélicas. Eles são pobres e têm espíritos malignos. No mundo subaquático, Jesus Cristo é considerado o diabo e os anjos dos céus são considerados espíritos malignos. Então o espírito da água me disse: você terá que pagar o dízimo de US$1000 porque já lhe demos US$10.000. Mas o problema é que esse dinheiro de que falava esse espírito desaparecia cada vez que eu tocava nele e, portanto, não podia usá-lo. Mas o demônio estava me pedindo para trazer o dízimo para ele, a fim de tornar os US$10.000 permanentes. Mas o diabo é um mentiroso. O espírito da água me disse: você deve entender que tem o poder de dominação. Quando você pede dinheiro a alguém, ele te dará, e quem te der dinheiro, sua sorte e suas estrelas serão roubadas e ele morrerá pobre porque todos os recursos que Deus lhe deu se tornarão nossos. Quando você dá dinheiro a alguém, este será um ponto de contato para que possamos atacar suas finanças e aqueles que lhe derem dinheiro serão vítimas. Então fui usado por esse demônio para atacar as finanças das pessoas, dando-lhes e pedindo dinheiro, que serviu de ponto de contato e dominei os homens que me deram dinheiro. Meus irmãos e irmãs, quando você dá dinheiro a um estranho, você precisa aprender a dizer palavras de autoridade. Mais tarde, o primo do meu amigo me levou para visitar outro templo da mesma denominação. Na verdade, eles tinham uma rede de diferentes templos na capital, e este templo era dirigido por pastores e marabus, que eram satanistas e eram casados com as grandes damas do oceano, quero dizer, sereias da água. Quando entramos neste templo, notei um caixão em volta do púlpito. Depois nos ajoelhamos e começamos a rezar repetindo a oração do Pai Nosso. Depois de orar um pouco, uma sirene de água apareceu. Depois de aparecer a sereia me disse que eu lhe dei uma boa impressão e que ela gostou de mim. Ela me perguntou se eu poderia olhar para ela nos olhos. Eu disse a ela que não posso fazer isso. Mas ela começou a insistir. Ela me disse: se você pudesse me olhar nos olhos, eu teria lhe dado tudo o que você procurava. Mas eu estava com medo de olhar para ela. Eu disse a ela que não poderia fazer isso. Então a sirene me disse: não tenha pressa e pense sobre isso. Se você mudar de ideia, pode me ligar. Nesta fase, alcancei um nível em que falei com essas sereias como se fossem humanos comuns. Tornou-se um modo de vida. Mais tarde, a sereia me pediu meu número de telefone. Eu dei a ela meu código. E ela começou a me ligar, que virou nosso canal de comunicação. Ela me ligou e conversamos como se ela estivesse na superfície da Terra, mas ela estava me ligando do reino subaquático no Oceano Atlântico. Pude ver o número da sirene Annabel, mas não consegui ligar para ela. Foi ela quem me ligou. Percebi que o número dela tinha o código do nosso país, mas não sei como ela conseguiu esse número. Essas sirenes têm a capacidade de atirar nas pessoas pelo telefone. Eles podem ligar para você e no momento em que você atender o telefone você será atingido. Você não precisa atender números que não estão em sua lista telefônica porque sirenes e demônios podem ligar para você em seu telefone. Como essa sirene de água me chamava regularmente, tive que manter meu telefone longe dos meus irmãos e irmãs para que não atendessem ao chamado da sirene e sofressem as consequências. Poucos dias depois, fui chamado e ordenado a ir ao templo para encontrar a sereia. Quando fui ao templo, a sereia chamada Annabel apareceu com um homem que tinha rabo de peixe. Eles vieram com um espelho místico. Eles começaram a me mostrar a imagem do pastor Claude que havia aparecido em seu espelho místico. Notei que havia uma coroa de fogo sobre a cabeça deste pastor. Na verdade, todo cristão nascido de novo tem uma coroa de fogo brilhando acima de sua cabeça. Esta coroa de fogo e luz é defensiva e protetora, mas a luz na chama desta coroa se apaga quando os cristãos vivem em pecado. A rainha Annabel me proibiu de ir à igreja deste pastor. A sereia Annabel me informou que a coroa de fogo acima da cabeça deste pastor era um poder maligno.
Ela disse que esse pastor tinha um espírito maligno. Esses espíritos marinhos trabalham chamando a unção do Espírito Santo de poder maligno e negativo e se referem aos santos anjos de Deus como sendo espíritos malignos. Depois de me mostrar o rosto do pastor Cláudio no espelho místico, a sereia Anabel, que era uma rainha no Oceano Atlântico, me disse: "Eu te dou a água do oceano com a qual me lavo. Você vai se ungir com esta água do oceano com a qual eu me lavo." Assim que me borrifei e me untei com esta água do oceano, a sereia oceânica Anabel me disse: "De agora em diante, você e eu somos um. Você sou eu e eu sou você." A princípio não entendi o que a rainha quis dizer quando disse que havíamos nos tornado um. Na verdade, notei que ao me molhar com a água do oceano, ela penetrou dentro do caixão que estava ao redor do púlpito deste templo. Mais tarde compreendi que graças a este ritual a rainha Anabel tornou-se capaz de vir à superfície da terra e permanecer na superfície da terra durante longas horas com a minha forma física e o meu rosto. Ela veio à superfície da terra com minha identidade e meu rosto para dormir com homens. Os homens pensavam que dormiam com uma mulher comum, mas dormiam com uma sereia do Oceano Atlântico e havia consequências. A sirene Anabel estava saindo do oceano e pousando em uma rotatória popular da capital. Ela estava se prostituindo e dormindo com homens. Como consequência, esses homens estavam perdendo a fertilidade. Na verdade, esta sereia oceânica coletou espermatozoides dos homens com quem ela fez sexo. Poucos dias depois de assinar um acordo com esta sereia do Atlântico, ela apareceu no templo com 2 meninos. Esses meninos eram monstros marinhos. Foi difícil para mim assisti-los. Suas partes superiores eram humanas, mas as partes inferiores eram uma cobra. Não sei se você assistiu na televisão a serpente híbrida que apareceu na República do Congo, no Oceano Atlântico. Esses meninos eram semelhantes àquela serpente. Suas partes inferiores